Estamos de volta com o nosso Assembleia Debate sobre a produção rural de Minas Gerais, agora destacando um pouco mais o café. Vamos então ouvir um empresário, dono de uma cafeteria do centro de Belo Horizonte. Ele trabalha com 16 fazendas, a maioria mineira, que produzem cafés especiais tipo exportação. Para esse mercado que nós trabalhamos com cafés especiais, talvez a realidade seja um pouco diferente daquela que trabalha com um volume maior e tudo, né? Mas eu acho que de qualquer forma, tanto o aqui trabalha com commodity de uma forma geral e com uma commodity também, porém mais especial, tem que haver uma política de associação. Acho que um projeto que nós unificamos em trazer as cafeterias que torram o próprio café, que fazem esse trabalho dentro do próprio local, remunerando melhor a cadeia produtiva, é uma pontinha de um iceberg, ainda é um volume muito pequeno. Mas eu acho que isso pode ser replicado, pode ser revisto, enfim, para que melhore as condições de plantio. Eu vejo muita gente até sair deixar de plantar café em determinados locais por conta do alto custo de se produzir café. É muito caro. E às vezes não encontrar no mercado, ainda interno, razão para poder produzir um café especial. Porque produzir é muito difícil, é muito caro. Então, eu fico imaginando que se vender uma xícara de café já é como comparado a vender uma Ferrari, imagina produzir um café, então é fazer um foguete. De volta então ao nosso debate, conforme prometido, vou dar a palavra agora aos dois deputados que ficaram só com poucas falas no primeiro bloco, começando então pelo deputado Antônio Leirinho. Nós estávamos até comentando aqui que tem que ter um espaço, né? Ou seja, mas a experiência do Romão e do Antônio Carlos se posiciona bem. Quando a gente fala na questão da agricultura familiar, na valorização do homem do campo, nós temos que buscar também mecanismos, fazer com que o homem do campo continue no campo, que a sua família continue. Então, esses investimentos na área da educação, na saúde, ele tem que ser ampliado para dar uma atenção maior aos nossos trabalhadores do campo. E quando a gente se posiciona na questão do café, esse ano de 2011, a gente está encerrando, houve uma melhora no preço da saca do café, ou seja, dá um ânimo a mais para o nosso produtor, para que em 2012 ele possa investir mais. Mas quando a gente fala em homem do campo, isso gera despesa, gera um gasto, e a gente vê aí dentro da área da segurança pública, que hoje é um assunto, maior debate entre a sociedade, nós gostaríamos de posicionar, de levar ao governo do Estado, ao governo federal, que amplie, entendeu, as penitenciárias agrícolas, para que a despesa que o governo investe hoje num cidadão que está no presídio, ela é maior do que se investe num professor. Então nós temos que usar essa penitenciária agrícola para levar os nossos detentos, para que eles possam serem reinseridos na sociedade, trabalhando, prestando esse trabalho ao homem do campo. Então eu vejo essa posição como um fato que vem agregar a agricultura. Muitos municípios hoje já têm programas sociais onde leva o preso para estar trabalhando. Então nós gostaríamos que esse preso fosse também para o campo, porque o governo federal, em parceria com o governo de Minas, pudesse investir nesta área, criando as penitenciárias agrícolas. Porque, ou seja, o presidiário que está ali cumprindo a sua pena, ele vai estar trabalhando, gerando divisas para o nosso Estado e automaticamente sendo remunerado numa poupança, para que quando ele sair, deixar de cumprir a sua pena, ele volta a ser reinserido na sociedade, tendo condições de conquistar o seu espaço. Então nós gostaríamos, dentro dessa área rural, que esse foco também fosse debatido, porque hoje uma das maiores cobranças que nós temos ligadas aos sindicatos rurais é a questão da segurança pública na zona rural. Então fica aqui o nosso posicionamento de uma forma assim muito objetiva e transparente. Quando a gente vai discutir a questão da agricultura, ou seja, de uma forma específica no café, não tem como você falar somente do café, você tem que ampliar, esse leque é extenso. E a agricultura, o que a gente fala muito, o deputado Romeu se posicionou na questão da tecnologia da Europa, da Ásia, da África, nós temos que colocar que o Brasil é o celeiro do mundo. Então, ou seja, nós temos que valorizar muito o homem do campo e reconhecer as suas potencialidades. Deputado Fabiano Tolentino, sua vez. Isso é interessante, né? Cada um com a visão, um pensamento. Primeiramente, elogiar a matéria do café, que delícia, deu até vontade de tomar um cafezinho. É café orgânico, aquele que a gente viu. Muito bacana, parabéns pela matéria, a equipe toda. Acho que é assim que a gente coloca o nosso produto, né? E que agrega valor ao produto. Então tá aí o exemplo de agregar valor ao produto
aqui em Belo Horizonte. Então, realmente, parabéns. Voltando em falar em investimentos, acho que o governo, Antônio Anastasia, está muito antenado com investimentos, sim, com programas da agricultura, com o secretário Elmiro, tanto que foi criado o Fórum do Café, o Fórum do Leite e o Fórum da Cachaça. 3 produtos, né, que Minas Gerais tem uma excelência nos 3 produtos. Então, realmente, o governo está pensando muito. Quando a gente passa para o governo federal, também pensa muito na agricultura familiar, nós já falamos dos programas, fala do Plano Safra, que esse ano está aí colocando 16 bilhões no Plano Safra, então aumentando o valor de investimento para a busca do pequeno produtor em pegar o investimento com menor juros, para que ele possa realmente viabilizar, dar sustentabilidade na sua produção e aí vender para o consumidor. Quando a gente fala na agricultura de baixo carbono, também, que foi discutido na Assembleia, na audiência pública, a gente também vê que tem investimentos para a agricultura, para aquele produtor que tem na sua fazenda a sustentabilidade, né, ambiental, então ele também terá investimentos do governo federal. Então o governo estadual antenado, o governo federal antenado e a agricultura crescendo. E Minas Gerais aí vem dando esse valor, porque nós temos terras férteis, terras boas e realmente crescemos a cada dia com a produção da agropecuária. Então nós temos aqui que realmente trabalharmos em prol da agricultura, crescermos cada vez mais e sempre pensar no pequeno produtor. E o café, Helena, é exemplo disso, que a maioria das propriedades de café são pequenas propriedades. Né? A maioria tem 50 hectares, então é o pequeno produtor produzindo café, é o pequeno produtor produzindo as hortaliças, vai vender na feira. Divinópolis é exemplo, hoje nós temos 5 feiras livres já em Divinópolis, era 3 até esse ano, já cresceram mais 2 feiras. Então o produtor vende para a agricultura familiar, vende para a merenda escolar, vende para as entidades e vende na feira o seu produto. Então como que está crescendo? E aí continua na fazenda, produzindo, não precisa de vir para a cidade e o dinheiro circula entre os produtores, circula na cidade, circula no comércio. Acho que essa que é a visão que nós temos que ter da agricultura. É a agricultura familiar cada vez mais forte e nós, como deputados, apoiando sim, incentivando cada vez mais a nossa produção agrícola. Acho que esse é o pensamento. Complementar a questão do Fabiano fala, que dos programas bons que o governo federal e o estadual têm trabalhado. Só que, no nosso entendimento, tem algumas coisas que precisam ser corrigidos e corrigidos rápido. Quando você coloca aí bilhões na mão da agricultura familiar, principalmente com juros baixos, aquele juro baixo, que você tiver o plantio na hora certa, o crédito na hora certa, né? E você conseguir ter produtividade, aquilo fecha ali toda aquela cadeia e o produtor sai ganhando. O problema é que hoje nós percebemos que a agricultura, cada dia, a tecnologia avançou muito, então você tem que ter competitividade também na questão da produtividade. E um dos problemas sérios do Brasil hoje ainda é isso. Quando você analisa a agricultura familiar fora do médio e do grande, que já tem uma tecnologia muito mais de ponta, esse produtor está sobrevivendo graças a esses incentivos. Mas ele não está também ganhando dinheiro da forma que poderia ganhar. Por quê? Falta assistência técnica. Hoje no Brasil está dando uma média de 1 técnico para assistir 1.500 produtores. Isso é inviável. O ideal seria 70, mas também vamos falar, 150 produtores, um bom técnico, dá para fazer uma assistência e levar a tecnologia. Falei isso com o ministro da Agricultura, falei com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que deverá estar aqui hoje conosco, aqui à parte da tarde, e nós temos que bater nisso, que grande parte dos recursos que vai para a produção diretamente, parte disso aí deveria ir para contratar técnicos agrícolas, treinar essa moçada que sai das escolas, muitas vezes sai até desempregado, contratar bons agrônomos, fazer mais cursos de aperfeiçoamento. Antes de colocar o crédito na mão dele, precisa haver um projeto técnico moderno, bem feito, porque não adianta, por exemplo, meu Verinho é dono de um supermercado. O supermercado dele é bom, então eu vou montar um em Uberaba também. Mas se eu não tiver o conhecimento técnico, contábil, mercadológico, não adianta. Eu posso ter dinheiro, que tudo que o dinheiro que eu colocar não vai dar produtividade. Então é isso que eu acho que o Brasil está errando muito ainda. Nós podemos, a nossa média ainda, você pega o milho, por exemplo, a média nacional do milho hoje está em torno de 4.500 quilos por hectare. Gente, não vive, isso não paga. Se você produzir 1 hectare de milho, você gasta em torno aí de R$ 1.600, R$ 2.000 muitas vezes. Colhendo aí 80 sacos, 90 sacos por hectare, você vai fazer, não paga o custo de produção. Então você tem que fazer, tem gente que vai produzindo 200 sacas por hectare. O Romão queria para se complementar. Não, apenas
o Tolentino tem razão quando fala em agricultura familiar. Ela realmente, há poucos dias nós tivemos a oportunidade na comissão, Helena, de criarmos o dia, um projeto de lei, de criarmos o Dia Nacional da Agricultura Familiar. É um incentivo a mais, né, para aqueles que lutam no campo. Eu não resisti, quando entrar no assunto do Tolentino, quando falou em agricultura familiar. Eu sou de Ituiutaba. Em Ituiutaba nós temos lá o frigorífico que mais abate em Minas Gerais. Nós temos a maior fábrica de leite em pó da Nestlé da América Latina. Mas nós temos também, ali próximo a Capinópolis, um produtor rural que em 8 hectares, veja bem, ele produz uva e banana que praticamente abastece Ituiutaba, uma cidade de 100 mil habitantes. Beleza. Em 8 hectares. Tem produtividade. Num clima totalmente adverso. Porque o nosso clima lá é uma média de 30 graus. Acho que com esse exemplo ali as duas coisas, né? Esse clima a questão técnica adverso, com a produção. Essa situação totalmente adversa, a capacidade dele de produzir é tamanha que em 8 hectares praticamente abastece uma cidade de 100 mil habitantes, né? Com banana e uva. Agora, o problema no Brasil é que ainda tem muito produtor que tem essa vontade dele, que tem essa condição de terra, de mercado fazer, né? Local, mas ele não tem ali o conhecimento técnico e o acompanhamento técnico. Esse é um dos grandes problemas. E em Minas Gerais, quando você analisa café, por exemplo, o Brasil produz 44 milhões de sacas. Só Minas Gerais produziu no ano passado 23. Significa que Minas Gerais produz mais da metade do café do Brasil. No mínimo, ele produz 20 milhões de sacas. Significa que se Minas Gerais fosse um país, ele era o segundo país do mundo a produzir café. Mais que Vietnã, mais que Colômbia, México, Costa Rica e vai por aí em diante. Então, o Brasil produz aí 8 bilhões de litros de leite anuais. Só Minas é 3 bilhões. Quer dizer, mais de um terço do leite vem de Minas Gerais. E vem dessa agricultura que você falou, da familiar. O café, na realidade, mais de 70% dos produtores tem menos de 10 hectares. Então está muito concentrado na agricultura familiar. Por isso que o governador entendeu um clamor nosso, da nossa comissão, do secretário Médici, quando viajamos com a AES, com a Anastasia, o ano passado, falando que Minas tinha que entrar um governo novo, logicamente seguindo o trabalho do governador Aécio, mas com uma vertente, um braço muito mais forte para o setor agropecuário, porque aí é que faz o Estado crescer com muito mais rapidez. E aí, tanto é que ele propôs e está criando agora, depois de amanhã, na sexta-feira, o FECAFé, que é o fundo que vai colocar 100 milhões em 3 anos, que vai poder trabalhar melhor a tecnologia, logística, trabalhar melhor a parte de promoção da assistência técnica, buscar mecanismos aí de segurar preço a hora que começa a querer cair no mercado, né, que passa a ter problema. Então nós temos aí que comemorar, foi um ano que realmente o Brasil e Minas Gerais está tendo, principalmente nossa Minas Gerais, grandes ações que vai refletir no futuro de forma muito positiva. Aí, posicionando no exemplo que o deputado Romeu citou do pequeno agricultor de Capinópolis, nós temos que ressaltar também, entendeu, a questão do pequeno produtor de leite ou do pequeno trabalhador no campo, aquele local onde o proprietário ali de 5, 6 alqueires, ele tem ali um funcionário e aquele funcionário complementa a sua renda familiar, fazendo ali o queijo artesanal, levando para as feiras nos finais de semana. Antônio Carlos, nós já debatemos muito isso na comissão, tivemos no Ministério Público para analisar a questão do queijo artesanal. Então, a nossa reivindicação junto ao governo do Estado, ao professor Anastasia, ao secretário de Agricultura, Elmir Nascimento, é que já está em estudos, e nós devemos ter uma resposta agora junto ao BDMG, para que o governo do Estado possa subsidiar esses pequenos produtores, para que ele possa adequar as suas instalações às normas sanitárias vigentes no país. O que a gente não pode deixar é acabar esse queijo artesanal, que é a tradição de Minas. Então, nós da comissão estamos focados nesse assunto. A gente enfrentou algumas dificuldades no início do ano com o Ministério Público, fazendo cumprir a lei, cumprindo a sua determinação, mas aquele pequeno produtor ou trabalhador do campo, ele não tem conhecimento total das leis que acontecem no nosso país. Então nós temos que valorizar esse pequeno produtor. Não é só na questão do queijo artesanal, mas de valorizar também o pequeno agricultor que está ali se dedicando, se empenhando, buscando novas oportunidades para que ele possa ter condições de sustentar ali a sua família. Eu tenho certeza de que o governador
Anastasia, um homem sensível, que é principalmente nessa causa com os menos favorecidos, que está dando uma atenção. E o nosso vice-presidente do BDMG, nosso deputado José Santana, está empenhado para viabilizar o BDMG, que possa subsidiar uma parte para que todos esses pequenos produtores possam aí adequar as suas instalações para a fabricação do queijo artesanal. É aquilo que você posicionou, deputado Tolentino, você, o Arantes, na questão da valorização do homem do campo. Mas não é só entregar a ele um pedaço de terra. Nós temos que levar os nossos técnicos, os nossos agrônomos, para ensinar e para subsidiar eles qual o melhor caminho, qual o melhor investimento em fazer na sua pequena propriedade. Não é só dar o peixe, nós temos que também ensinar a pescar. Porque senão o dinheiro até desses empréstimos pode ser perdido, né, deputado? Lógico. Muito bem lembrado, né, a questão do queijo, né? Acho que nós já conversamos de tudo, e o queijo, nós tivemos um problema grave, né? Realmente está difícil comercializar o queijo, Minas artesanal, e agora a gente tem que buscar, sim, uma forma do pequeno produtor poder comercializar seu produto, né? Porque senão ele acaba tendo problemas graves em querer vender seu produto e não poder, por quanto que a lei restringe. Então chegou a hora da gente trabalhar isso também. Mas o grande problema, Helena, que o Brasil enfrenta são maiores investimentos em pesquisa, em extensão, na evolução genética. Há alguns anos atrás, para bater um boi, esse boi ficava 5 anos no pasto. Hoje você abate um boi com 2 anos, 2 anos e meio. Para produzir o milho, o Antônio Carlos Arantes abordou esse assunto, a questão do milho, nós produzimos aí em torno de 300 sacas, 60 quilos, que representa 18 toneladas. Né? Hoje, há regiões com produtores competentes e capazes que já produz praticamente 250 sacas por hectare, o que valeria a 1.200 sacas de 60 quilos, que seriam 72 toneladas. Tudo isso foi o quê? Foi investimento em pesquisa, em extensão. Esses investimentos são mais do que necessários. E ressaltando, né, que o nosso boi é um boi de capim, né? Sem dúvida. Agora, o que nós precisamos ressaltar, você falou a questão do queijo, mas também a verdade é que a nossa comissão pôde dar uma grande contribuição quando ela provocou várias audiências, reuniões até com uma certa, até áspera, né, onde eu tive às vezes até a indelicadeza de cobrar com mais força o governo para desburocratizar. Queijo não faz mal para ninguém, isso a vida inteira o brasileiro e o mineiro gosta de comer queijo. Agora, você comer um queijo com 60 dias de cura é uma piada. Quando o deputado Romeu fala aí de tecnologia, nós já vimos avanços, né, na Universidade de Viçosa, o FMG, que prova que a questão do queijo, você começa com a vaca de qualidade, sem doença, ali na sepsia do animal e também na condução do seu leite. E tanto é que o governo entendeu, o governo federal esteve aqui conosco, há 15 dias atrás, jantamos com o ministro e almoçamos no outro dia, José Carlos Vaz, estava interino, mas agora, no final do ano, ele garantiu que a presidente Dilma solta aí um decreto facilitando sem comprometer qualidade. E o governo do estado fazendo da mesma forma, onde nós já aprovamos a lei da habilitação sanitária. E essa semana, inclusive, depois de muita discussão nossa aqui com o IMA está lá na cidade de São Roque de Minas, já fazendo, coletando ali, cadastrando os produtores, que são mais de 30 mil produtores em Minas Gerais, e a maioria hoje, só 185 estão legais. Por quê? Por causa do excesso de exigência. Senhores, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu tenho uma boa notícia. Teremos 1 minuto para cada um para as considerações finais. E agora, então, vou inverter, começando pelo deputado Fabiano Tolentino. Pode falar um minutinho para nós, suas considerações finais sobre o incentivo à atividade rural. Eu gostaria de agradecer, né, TV Assembleia, programa, né, aos deputados que a cada dia nos ensinam um pouquinho mais sobre a agricultura familiar, ao presidente da comissão, o deputado Antônio Carlos Arantes, que realmente tem um papel espetacular na agricultura e ali a gente está aprendendo muito, eu, o deputado Romeu, o deputado Leirim. Então, realmente agradecer, né, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos os nossos telespectadores, dizer que podem contar que a Assembleia Legislativa trabalha em prol do produtor rural e cada vez nós vamos trabalhar mais. Muito obrigado, Helena, muito obrigado a toda a equipe e vamos aí com Deus por mais um ano, né? E ano que vem estamos aí firme novamente. Feliz Natal a todos vocês. Tá, para o senhor também, muito obrigada. Deputado Antônio Carlos Arantes. Feliz Natal também, um ano novo cheio de paz, saúde, que o nosso 2012, no setor rural, possa conseguir crescer muito, gerar muito emprego, para o povo da cidade também comer um alimento de qualidade, com bons preços
mas precisa valorizar, porque produtor rural, produtor de leite levanta às 4 horas da manhã e trabalha muitas vezes até 8 horas da noite, trabalha 16, 18 horas por dia muitas vezes, mas no mínimo ele trabalha 12 horas a 14 horas por dia. O produtor de café, gente, aqui na cidade a gente pega uma poeirinha, a gente limpa, passa, o produtor de café aí come terra, ele cuspe barro. Precisa valorizar esse cidadão. É esse cara que faz o desenvolvimento do Brasil. Então, que Deus proteja esse produtor sofrido e o nosso Brasil possa crescer, a nossa Minas Gerais e a nossa transformação do Estado através do setor agropecuário, gerando emprego para o nosso povo. Muito obrigado. Obrigada ao senhor, deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Antônio Lerim. Primeiro, agradecer, Helena, pela direção da TV Assembleia, por esta oportunidade. Agradecer ao nosso diretor-presidente do Jornal de Uberaba, que está aqui prestigiando nós nessa programação. E a nossa fala é de agradecimento. Agradecer a todos os funcionários do IMA, da Emater, da EPAMIG, todos os funcionários ligados ao setor da agricultura junto ao governo do Estado, que não têm medido esforços para atender o homem do campo, de agradecer ao governo do Estado pela sensibilidade de proporcionar uma ampliação das PPP, das parcerias públicos-privadas. Nós lá no Triângulo Mineiro, que enfrentamos muita questão da segurança no trânsito, e essas parcerias têm nos ajudado a ampliar o número de quilômetros, né, de asfalto, das ligações. Então isso valoriza muito, então nós temos que agradecer, entendeu? Estamos chegando ao final de 2011, onde nós tivemos um excelente ano com muitas novidades. Nós estamos chegando no primeiro mandato como deputado. A gente tem o reconhecimento de que muita coisa foi feita, mas temos a responsabilidade que muita coisa também tem que ser feita, e pedimos ao nosso Pai Criador que nos abençoe, que todos nós tenhamos um ótimo Natal, um 2012 próspero, cheio de realizações, com muita paz e saúde. Obrigada, deputado Antônio Lerim. Deputado Romeu Anísio, para a gente terminar o programa. Muito obrigado, Helena. Alegria de poder participar desse programa. Alegria de estar ao lado de companheiros tão capazes, tão competentes, tão conhecedores daquilo que é a locomotiva-chefe da economia mineira, que é o nosso campo, que é a agricultura. Agradecer a Deus as dádivas a nós dadas nesse ano de 2011 e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que os nossos sonhos, as nossas aspirações se transformem em realidade nesse ano que está por vir. Muito obrigado. Obrigada a todos os senhores, deputado Antônio Lerim, Romeu Anísio, Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado também a você de casa pela audiência, pela atenção. Confira na internet os horários de reprise desse programa. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá.